fazendo aqui a nossa aula pelo computador, ao vivo, mas pelo computador. Vamos dar prosseguimento aí ao que a gente já tinha seguido. Podem observar que eu estou seguindo o livro da disciplina de vocês. Já coloquei aqui para gravar a aula. E vamos começar a discutir. Como eu disse para vocês, hoje eu vou fazer o seguinte, para não cansar tanto vocês, porque eu notei que na semana passada, nos últimos 40, 45 minutos, vocês já estavam para lá de Bagdá, como diria minha avó. Eu vou mudar um pouquinho a metodologia hoje, mas antes de mudar um pouco a metodologia, eu queria que um de vocês abra o áudio e diga se está me vendo e se está me ouvindo bem, por favor. Sim, sim, Sim? sim. Então, beleza. Eu vou fazer o seguinte com vocês. Se eu tivesse na sala de aula hoje, de maneira presencial, eu iria trabalhar o primeiro tempo de aula e no segundo tempo de aula eu ia passar aquele vídeo do Abílio Diniz que eu já falei para vocês. Como eu não estou, obviamente, nem vocês presencialmente em sala de aula, o que eu proponho para que vocês façam? Eu vou fazer o primeiro tempo de aula normalmente com conteúdo aqui na modalidade online. O vídeo do Abílio Diniz tem aí uns 35, 40 minutos. Então, eu vou mandar para vocês, no grupo de vocês de WhatsApp, o link do vídeo do Abílio Diniz. E eu vou pedir que vocês assistam. Vocês podem fazer isso hoje, como vocês podem fazer isso durante a semana, beleza? Lembrando que todo o material que eu passo para vocês, eu cobro nas atividades. Então, quem está assistindo ao vivo e quem for assistir gravado, e eu vou colocar isso também no grupo. Então, ainda que nós não estejamos presencialmente e eu não consiga saber se vocês estão assistindo ou não, todo o material que eu passo de maneira adicional para vocês, eu cobro esse material também nas atividades. Então, repito para vocês, vocês não têm a obrigatoriedade de assistir o vídeo hoje, mas assistam o vídeo, eu vou colocar o link do vídeo para vocês. Assim que eu sair daqui, vocês podem me dar 5 minutos que eu vou colocar o link para vocês no grupo de vocês para vocês assistirem. E vou fazer algumas recomendações lá também, tá bom? Então, para vocês não cansarem muito e para a gente conseguir alternar um pouco a metodologia, porque senão a gente vai ficar mais 2 horas e 40 aqui só eu falando, para não correr o risco de vocês, entre aspas, cansarem. Hoje eu optei por fazer essa metodologia que eu acho que os outros professores de vocês também têm feito, tá? Então, como tem sido aí uma metodologia usada pelos outros professores, eu também vou utilizar. Então, eu vou trabalhar o que eu planejei primeiro tempo de aula, podendo passar um pouquinho mais, e deixo para vocês o link do vídeo para que vocês assistam, como se eu estivesse em sala de aula e eu faria isso. Eu já tinha dito para vocês em sala que eu trabalharia com esse vídeo do Abílio Diniz, que é um vídeo que eu gosto muito da abordagem dele. Outra coisa, a prova oficial 1, né, a atividade oficial 1, ela seria presencial, mas não tem como, óbvio, né? Como estamos todos nós aí mantendo, ou a maioria de nós mantendo isolamento social, nós não vamos mais fazer as atividades oficiais de maneira presencial, nós fazemos de maneira remota, ou seja, nós faremos à distância. Na semana que vem eu vou passar para vocês qual é a atividade e vou dar um tempo para vocês fazerem e vocês me entregarem. Então eu vou flexibilizar a atividade, porque eu entendo que nós estamos numa situação atípica, tanto eu quanto vocês. Lógico que eu prefiro a aula presencial, vocês também, as atividades também, mas para vocês não perderem o semestre e para vocês não atrasarem a vida acadêmica e a carreira profissional de vocês, nós estamos entendendo, enquanto instituição, que o melhor caminho é a gente manter as aulas online, como vocês estão tendo, e as atividades a gente vai passar de maneira remota, ou seja, a gente vai passar atividade à distância, eu vou dar um prazo, vou passar a atividade para vocês semana que vem, vou dar um prazo para vocês fazerem, e aí vocês vão me devolver pelo e-mail, assim como vocês já fizeram com aquela primeira atividade. Aquela primeira atividade que vocês fizeram, eu vou considerar como atividade parcial, tá bom? Então, a nota das atividades parciais, eu vou considerar aquela atividade, para vocês não terem que fazer outra atividade. E no caso da oficial, eu vou passar uma atividade na semana que vem, e aí vocês vão mandar, vou dar um prazo, como eu disse, e vocês vão me encaminhar por e-mail, é o mesmo e-mail que vocês mandaram da parcial, vocês vão me mandar a oficial também, e a gente vai levando assim. A expectativa, a estimativa,
é que nesse primeiro semestre a gente acabe ficando desse modo, a não ser que, graças a Deus, aí, se o cenário mudar, a gente pode voltar. Mas vai dar tudo certo, mantenham a tranquilidade, a gente está levando. Repito para vocês, qualquer problema, qualquer dificuldade, vocês podem me procurar e a gente conversa, e a gente vai adaptando e a gente vai adequando. Como vocês semana passada disseram que estava muito cansativo, 2 horas e 40, vocês podem ver aí que eu já flexibilizei um pouco a metodologia, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui com vocês os slides de hoje. Deixa eu só achar aqui. Alguém abre, por favor, o áudio e diga aí para mim se vocês estão conseguindo visualizar os slides. Aqui apareceu. Beleza. Se apareceu para um... Oi? Aqui também apareceu. Pronto. Se apareceu para um, com certeza aparece para os demais. Hoje a gente vai trabalhar um tópico chamado Tópicos Centrais em Desenvolvimento. Na aula passada, a gente falou muito sobre planejamento de treinamento, né? E eu comecei explicando para vocês o que é planejamento. Depois passei a comentar com vocês sobre a estrutura de um planejamento de treinamento. Falei, olha, o planejamento de um treinamento, ele é como um projeto de pesquisa. Só que muda o nome, né? Em vez de ser chamado de projeto de pesquisa, será chamado projeto de treinamento. Então, nesse projeto, é o momento em que a gente coloca no papel a estrutura do que a gente vai aplicar posteriormente no treinamento, ou durante o treinamento. E aí eu citei para vocês alguns componentes do projeto de treinamento. Falei, olha, projeto de treinamento tem que ter objetivo central, objetivo geral e objetivos específicos. Projeto de treinamento tem que ter uma metodologia. Projeto de treinamento tem que ter a seleção de material e de documentos que serão trabalhados durante o treinamento. E eu fui explicando para vocês, item por item. Como vocês me disseram que nos últimos 30, 40 minutos já estava cansativo, qual é a minha sugestão? Que vocês vão no livro da disciplina de vocês e deem uma lida em projeto de treinamento, principalmente objetivos, materiais e metodologia. Porque aí vocês lendo o livro, vocês vão relembrar aquilo que eu trabalhei com vocês na aula passada, tá bom? Então, objetivo, eu disse para vocês, olha, objetivo é onde a gente deseja chegar. Objetivo é o que eu desejo, alcançar com este treinamento. E disse para vocês, existe um objetivo geral e existem vários objetivos específicos. Os objetivos específicos ajudam a construir, a entender o objetivo geral. Depois que eu trabalhei essa discussão com objetivos, a gente foi para uma outra discussão sobre materiais. E eu disse, olha, gente, existem várias possibilidades de materiais. Um livro, uma apostila, um cartaz pregado na parede, enfim, uma fotografia, um filme. Todos esses materiais, eles podem ser usados durante um treinamento. Vai depender do que vocês desejam, quais são os objetivos, vai depender qual é o público-alvo, enfim, vai depender do caso concreto. E disse para vocês o seguinte, para vocês conseguirem fortalecer a relação de ensino-aprendizagem e que o material seja, de fato, eficiente, vocês precisam adotar uma metodologia, né? E disse, olha, metodologia é caminho. Qual é o caminho que eu faço para atingir o processo de ensino-aprendizagem? É um grupo focal? É uma dinâmica em grupo? É uma aula expositiva? É uma aula utilizando slides? É uma aula à distância? É uma aula presencial? É uma aula prática? É uma aula teórica? Então, a metodologia, vocês também têm aí um mundo de possibilidades e vocês escolhem a metodologia de acordo aos objetivos que vocês criaram e de acordo ao público-alvo que vocês têm naquele momento. Então, o projeto de pesquisa ele deve ser pensado em conjunto com o diagnóstico que vocês fizeram. Lembrem que primeiro vocês diagnosticam, depois vocês escrevem o projeto de treinamento, depois vocês aplicam o treinamento e lá no final, na última etapa, vocês farão a avaliação final do treinamento. Então, o ciclo de treinamento que vocês também já viram comigo são esses quatro passos, joia? Então, primeiro faz o diagnóstico, depois escreve o projeto, aplica na prática, que aí é o treinamento propriamente dito, e por fim vocês vão fazer aí o processo de avaliação. Então, especificamente sobre o projeto de treinamento,
São esses tópicos que estão no projeto e são esses tópicos que vocês têm que desenvolver no papel. E é o projeto que vai nortear a aplicação do treinamento. Então, no projeto, vocês fazem um passo a passo. E na hora em que vocês estão trabalhando o treinamento propriamente dito, aí sim vocês vão aplicar na prática o passo a passo que está dentro do projeto de treinamento. Tá bem? Então, falando sobre o projeto de treinamento, a gente terminou esse tópico na aula passada. E hoje eu vou falar com vocês sobre tópicos centrais em desenvolvimento. E para falar de tópicos centrais em desenvolvimento, primeiro eu vou colocar na tela cheia. Lembrando que se vocês quiserem fazer alguma pergunta ou algum comentário, vocês já sabem aí o procedimento. Abre o microfone, diga o nome e eu paro a minha explicação e vocês fazem a pergunta ou o comentário e depois eu retorno, tá bom? Então vamos lá. Tópicos centrais em desenvolvimento. Quando eu falo em tópicos centrais do desenvolvimento, eu estou falando basicamente de planejamento estratégico do RH. Planejamento estratégico do setor ou do departamento de recursos humanos. Uma coisa é desenvolvimento de pessoas. Outra coisa é plano de carreira. E são áreas distintas, mas que elas se complementam. Uma empresa moderna, uma organização situada, uma organização organizada, ela vai trabalhar em conjunto desenvolvimento de pessoas e plano de carreira. O que eu estou querendo dizer para vocês? Olhem para a minha imagem aí no cantinho da tela. Desenvolvimento de pessoas e plano de carreira, elas têm que andar juntas. Porque se elas não andarem juntas, poderá prejudicar uma área ou outra área. Desenvolvimento de pessoas, vocês já sabem o que é, porque a gente está trabalhando com esse conceito, já deve ter aí umas 7 aulas, umas 7, 8 aulas, trabalhando com desenvolvimento de pessoas. Plano de carreira é o crescimento que cada colaborador pode ter dentro da organização. Isso é um plano de carreira. Eu sei que eu começo aqui embaixo, e eu sei que se eu executar as tarefas, eu sei que se eu atingir as metas, eu sei que se eu for um bom profissional diante dos objetivos daquela organização, eu vou ascender, ou seja, eu vou subir no plano de carreira. Então, plano de carreira é o que a organização oferece para que eu saiba aonde eu estou e para que eu saiba até onde eu posso chegar. Qual é o problema? Microempresas, pequenas empresas, normalmente não têm planos de carreira porque tem um número muito reduzido de funcionários, de colaboradores. Porém, isso não é desculpa. Existem microempresas e pequenas empresas que ainda assim conseguem fazer um plano de carreira. Lógico que não vai ser um plano de carreira complexo como das grandes empresas, das médias e das grandes empresas, das médias e das grandes organizações. Mas até mesmo numa pequena empresa, numa microempresa, é possível fazer plano de carreira. Então, o plano de carreira, dentro das organizações mais contemporâneas, como eu disse para vocês, dentro das organizações mais antenadas, é importante ter plano de carreira. Porque parem e pensem comigo, eu sou um colaborador da organização. Eu trabalho para a Beatriz ou eu trabalho para a organização do Juan, ou de qualquer outro aí de vocês. Eu preciso saber aonde eu estou nesse organograma, nessa estrutura, e até onde eu posso chegar. Porque se eu não tiver essa visão de curto, médio e longo prazo, a chance de eu me desmotivar é muito alta. Porque eu sei que eu cheguei em um determinado nível e eu vou ficar naquele nível para sempre, se não tiver plano de carreira. Naturalmente, o ser humano, quando ele não se motiva, a probabilidade dele se desengajar é muito grande. É assim na vida, é assim em tudo que a gente faz. Né? Por que começo de namoro é bom? Por que estar apaixonado é bom? Porque a gente está motivado. No momento em que a gente perde a motivação, o amor ele também enfraquece. A relação amorosa, o relacionamento amoroso, ele também enfraquece. Quando vocês entram na faculdade, vocês entram motivados, é uma coisa. Se vocês perdem a motivação ao longo da faculdade, muda, não vou dizer totalmente, mas muda boa parte da postura de vocês enquanto acadêmicos. A vontade de conhecer mais, a vontade de buscar, a vontade de estudar. Porque nós, seres humanos, nós somos movidos à motivação. Na medida em que nós perdemos a motivação, na medida em que nossa motivação abaixa, cai, diminui, a nossa produtividade diminui, o nosso engajamento diminui, a nossa determinação diminui,
E isso serve tanto para a nossa vida pessoal, quanto para a nossa vida profissional, tá certo? Então, o plano de carreira é uma maneira do colaborador conseguir compreender onde ele está e até onde ele pode chegar. É uma maneira dele se motivar, é uma maneira dele se engajar. Esse é um ponto. De que maneira desenvolvimento de pessoas e plano de carreira caminham juntos? Vocês já viram no desenvolvimento de pessoas que quando a organização ela faz um treinamento, mas ela faz um treinamento pensando em desenvolvimento, ela vai fazer com aquele colaborador que ela vê potencial, que ela vê talento, que ela vê engajamento, esse treinamento vai ser um treinamento permanente. Então, eu vou desenvolver aquela pessoa para que lá na frente, para que daqui a alguns anos, ela ocupe um cargo estratégico, ela ocupe uma função de direção, ela ocupe uma função de decisão dentro da organização. Então, qual é a relação entre desenvolvimento de pessoas e plano de carreira? A organização que é situada, a organização que é inteligente, vai observar os talentos que existem dentro dela, vai desenvolver esses talentos, já projetando, já planejando quais serão os futuros cargos que esses talentos, que essas pessoas ocuparão lá na frente dentro da estrutura do plano de carreira. O trabalhador, o colaborador, que também é sabido, que também tem visão, que também tem consegue observar para além da ponta do seu nariz, esse colaborador ele também sabe que ele vai ter que se desenvolver para ele conseguir chegar num cargo, para ele conseguir ascender no plano de carreira. Então é uma via de mão dupla. Desenvolvimento de pessoas é bom para o colaborador e é bom para a organização. Desenvolvimento de pessoas atrelado ao plano de carreira também é bom para o colaborador e também é bom para a organização. Então, resumindo, se vocês olharem para o slide, mensurar e traçar o perfil daqueles que, caso sejam treinados, possam assumir cargos estratégicos. Depois eu arrumo aqui o slide. Então, a relação entre desenvolvimento de pessoas e plano de carreira é essa. Eu vou treinar, eu vou potencializar talentos, pessoas, para que lá na frente elas possam ocupar cargos estratégicos dentro da organização. Mas para que isso aconteça, os colaboradores precisam conhecer qual é o plano de carreira da organização. E a organização também precisa deixar claro qual é o perfil de colaborador para ocupar esses planos de carreira. E a partir disso começar a desenvolver. E quando eu falo em desenvolver, eu estou falando em potencializar, eu estou falando em treinar. Então, por isso que nós estamos aqui dizendo, né, e o livro de vocês também vai nessa linha, de que desenvolvimento de pessoas e plano de carreira é uma ação estratégica do RH. Inclusive para a sobrevivência futura da organização. E mais até do que da sobrevivência, para o desenvolvimento futuro da organização. Quanto mais talentos em áreas estratégicas, ocupando cargos estratégicos, maior a possibilidade, maior a probabilidade da empresa, da organização, ter maior produtividade, ter melhores resultados futuramente. Se eu deixo de treinar as pessoas, se eu deixo de desenvolver as pessoas, a chance dessa produtividade cair lá na frente é muito grande. Agora, a recíproca é verdadeira. Se eu desenvolvo as pessoas de maneira permanente, se eu tenho um plano de carreira atrativo, atraente, a chance dessa organização ter profissionais engajados e isso impactar nos resultados, impactar nos índices da organização e no crescimento da organização no futuro, também é muito grande. Por isso que dentro de um planejamento estratégico do RH, deve-se levar em conta o desenvolvimento de pessoas e o plano de carreira. Até aqui, tá tranquilo? Alguém já tem alguma pergunta, alguma dúvida ou algum comentário? Beleza? Então vamos lá. Deixa eu primeiro fazer com vocês uma diferenciação que eu creio que vocês já saibam. Treinamento é diferente de desenvolvimento. O treinamento por si só, ele é uma perspectiva de curto prazo. Né? Eu faço o diagnóstico, eu crio o projeto, eu aplico aquele treinamento com aquele objetivo que eu quero almejar, que eu quero chegar lá. Então, treinamento é uma perspectiva de curto prazo.
voltada, como o próprio slide que eu coloquei para vocês diz, voltado para as atividades atuais do colaborador. O treinamento é para a resolução de problemas ou para a superação de obstáculos a curto prazo. Desenvolvimento já é algo mais complexo. Quando eu falo em desenvolver pessoas, eu estou falando de uma perspectiva de médio a longo prazo, em que eu trabalho com as competências, com as habilidades e com as atitudes daqueles que farão parte de possíveis atividades futuras. O treinamento olha para o presente, o desenvolvimento olha para o futuro. O treinamento é a curto prazo, o desenvolvimento é de médio a longo prazo. Agora é óbvio, dentro do processo de desenvolvimento, eu farei vários treinamentos. Então, ainda que o treinamento seja a curto prazo, ele pode ser um processo permanente. E ele será um processo permanente quando a organização deseja desenvolver pessoas. Então, se a organização tem o desejo de potencializar talentos, ela não está falando de treinamento, ela está falando de desenvolvimento. E dentro dessa área, dentro do desenvolvimento, ela vai criar vários treinamentos para aqueles profissionais que ela deseja potencializar. Então, é uma diferenciação conceitual. Treinamento é diferente de desenvolvimento. Treinamento, como eu disse para vocês, apresenta uma perspectiva de curto prazo, voltado para resolver ou para superar um problema atual. Desenvolvimento é uma perspectiva de médio a longo prazo, em que eu trabalho com o chá, que vocês já conhecem, competências, habilidades e atitudes daqueles profissionais que eu, organização, desejo, aposto, acredito que farão parte das atividades futuras dessa mesma organização. Então, dentro do desenvolvimento, eu farei vários treinamentos ao longo deste processo de desenvolvimento. Então, não é porque o treinamento é curto prazo, não é porque o treinamento envolve atividades atuais que ele não possa ser permanente. Ele será permanente quando eu me refiro ao desenvolvimento de pessoas, ao desenvolvimento de talentos, à potencialização de trabalhadores, de colaboradores, como vocês queiram chamar, pensando de médio a longo prazo. Ou seja, eu não estou pensando só hoje, eu estou pensando hoje, mas eu estou pensando amanhã, os próximos passos. Quais são os profissionais que vale a pena a organização apostar e desenvolver esses profissionais, desenvolver essas pessoas, para que lá na frente elas possam, dentro do plano de carreira, ocupar um cargo mais alto, um cargo mais importante, um cargo de decisão, um cargo de gestão dentro da organização. Beleza? Então, treinamento é uma coisa, desenvolvimento é outra. Ainda que dentro do desenvolvimento apareçam os treinamentos. E aí eu trouxe para vocês, está no livro de vocês, né? Milkovich e Boudreau, eles trazem aí um conceito para vocês sobre desenvolvimento. Eles vão dizer o seguinte: desenvolvimento é um processo de longo prazo para aperfeiçoar as competências, as habilidades e as atitudes dos colaboradores com a finalidade de torná-los futuros membros valiosos para a organização. Então, essa citação está dentro do livro de vocês, eu achei interessante e trouxe para os slides. Desenvolvimento é um processo de longo prazo para aperfeiçoar competências, habilidades e atitudes dos colaboradores. Olha o objetivo do desenvolvimento, com a finalidade de torná-los, eu não disse presente, eu disse futuros membros valiosos para a organização. Então, esse é um conceito bacana para vocês de desenvolvimento. Repito, dentro desse desenvolvimento haverá vários treinamentos, mas o conceito de desenvolvimento é esse que eu estou trazendo. É um deles, né? Vocês podem ter outros conceitos aí, mas esse é um dos conceitos de desenvolvimento que eu achei interessante e queria trazer para que vocês visualizassem. Dito isso, já citei esse ponto para vocês, o desenvolvimento não tem foco na mudança do comportamento apenas atual, mas o foco principal, se é foco é principal, né? O foco do desenvolvimento é o de potencializar e formar comportamentos futuros em atividades distintas. O que eu estou querendo dizer? Se hoje eu sou vendedor, mas a organização visualiza talento, visualiza potencial e quer me desenvolver para que lá na frente eu seja gerente,
O treinamento que eu estou passando não precisa ser um treinamento só para vendedor. Pode ser um treinamento para gerente. Então, o desenvolvimento, e dentro do desenvolvimento eu já disse para vocês que existem os treinamentos eles podem ser focados tanto no comportamento atual quanto no comportamento futuro, em atividades atuais, mas em atividades distintas que eu ainda não executo. Então, se hoje eu sou gerente, mas daqui a alguns anos a organização entende que eu posso ser um diretor, que eu posso ser um presidente, o meu desenvolvimento não terão treinamentos somente de gerência. Terão treinamentos de gestão, terão treinamentos de ações de decisão, ações de organização, porque o que a organização visa nesse momento não é só que eu seja um gerente, mas é que lá na frente eu possa ser um diretor. Quem sabe lá na frente eu posso ser um presidente? Quem sabe lá na frente eu posso ocupar o cargo de presidente, de presidente do grupo ou de presidente do comitê de decisão daquela organização. Então, o desenvolvimento, como eu disse para vocês, ele não tem foco somente no hoje. Ele tem foco no hoje, mas ele tem foco no amanhã. O comportamento que eu desejo não é que o comportamento daquele colaborador seja somente o comportamento que ele terá hoje, mas eu já começo a formar, eu já começo a construir o comportamento futuro dele em atividades distintas, ou seja, atividades que ele não executa hoje. Então, se vocês puderem anotar, quem está com caderno, ou depois, quando eu disponibilizar, eu vou colocar os slides da aula passada e dessa aula vou mandar para vocês no AVA hoje, o desenvolvimento, ele visa, e aí eu queria que vocês anotassem essa palavra, construir, ou se vocês quiserem um sinônimo, formar comportamentos. O desenvolvimento visa construir, barra, né, faz uma barra aí, construir, formar comportamentos. Presentes e futuros. Comportamentos do presente, comportamentos do futuro, ok? Então, a palavra-chave do desenvolvimento é construir. A palavra-chave do desenvolvimento é formar. É por isso que eu posso desenvolver um determinado colaborador com as atividades que ele executa hoje, mas com atividades distintas em que a organização já visualiza, já planeja que ele vai executar, ou seja, atividades que ele irá ocupar daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, enfim, a depender de como se desenrola o seu desenvolvimento. Ou seja, o desenvolvimento é um processo contínuo e estruturado. Isso aí eu tenho dito para vocês também, desde a primeira aula que eu tive, desde a apresentação do componente curricular. Desenvolvimento de pessoas é um processo contínuo e estruturado. Qual é o objetivo? Visa ampliar o repertório comportamental que vai além das competências, das habilidades e das atitudes específicas, ou seja, as habilidades que são necessárias hoje. Então, desenvolvimento é um processo contínuo, é um processo estruturado, que visa, palavra-chave de novo, ampliar, formar, construir o repertório comportamental dos seus colaboradores. É bom para o colaborador, é bom para a organização. Para o colaborador, porque ele vai ascender dentro do plano de carreira, porque ele também vai construir novas competências, novas habilidades e novas atitudes. É bom para o seu crescimento profissional, para a sua formação profissional. E é óbvio, e vocês já identificaram isso, que também é bom para a organização. Tá? E aí eu trago para vocês aqui no último tópico do slide, olhem para os slides. Para a organização significa obter vantagem competitiva no mercado. Então, quanto mais talentos eu tenho, quanto mais as pessoas que estão trabalhando dentro da organização são desenvolvidas, são potencializadas, maior, naturalmente, é uma consequência natural, maior será a vantagem competitiva daquela organização no mercado. E não se esqueçam que nós estamos falando aí de mercados extremamente competitivos, que nós estamos falando de mercados extremamente, por vezes, agressivos, em que ter talentos hoje é fundamental, e é por isso que eu quero que vocês assistam o vídeo do Abílio Diniz. Ter talentos é fundamental para que você obtenha vantagens competitivas. E faço uma observação para vocês. Obter vantagem competitiva não é somente nos grandes mercados, não é somente com as grandes empresas.
a padaria do bairro tal, se ela tem uma vantagem competitiva, ela naturalmente ela vai se desenvolver mais rápido. Ela terá melhores resultados. Até mesmo um vendedor ambulante que tem 20 barraquinhas, uma do lado da outra, se uma dessas barraquinhas, o dono, né, dessa barraquinha, consegue ter uma vantagem competitiva, naturalmente ele terá melhores resultados. Vou dar um exemplo para vocês de Minas Gerais. Tinha uma praça em Belo Horizonte, eu não vou lembrar o nome da praça, eu vi uma reportagem sobre isso, em que havia uns 5 ou 6 pipoqueiros naquela praça. E todos ofereciam o mesmo serviço, ou seja, vender pipoca, né, para que o público consuma pipoca. A qualidade da pipoca era próxima, porque, enfim, pipoca também não tem muito segredo, né, gente? Lógico, a não ser que você descubra uma vantagem competitiva da pipoca. Um tempero diferente, um milho diferente, enfim, algo que faça a sua pipoca ser diferente. Mas, em regra, a pipoca ela não tem muito segredo de como fazer, enfim, do seu sabor. Mas um dos pipoqueiros chegou numa ideia. A população reclamava muito que depois que comia pipoca, a mão ficava toda gordurosa, cheia de óleo. O que esse pipoqueiro começou a fazer? Ele começou, olha só, é uma coisa simples, mas que aumentou muito a arrecadação dele. Ele começou a fornecer luva de plástico para as pessoas. Então ele dava pipoca e ele dava uma das mãos, né, da luva, que é a mão que a pessoa ia pegar para comer a pipoca. Esse simples gesto do pipoqueiro começou a fazer com que as pessoas deixassem de ir nas outras barraquinhas e fossem na barraquinha dele. Então, observe como uma vantagem competitiva, ela pode acontecer tanto no mais simples dos cenários, até nos cenários mais complexos, nos cenários maiores, nos cenários mais competitivos do ponto de vista de poder de mercado, de tamanho de organização, de potencial das organizações. Boa parte dessa vantagem competitiva ou vem de processo ou vem de pessoas. Nesse caso, eu estou dizendo para vocês que se houver um bom desenvolvimento de pessoas, a organização terá uma vantagem competitiva no que tange às pessoas, ou seja, aos colaboradores que estão se dedicando e que estão trabalhando dentro daquela organização. Então já está mais do que claro, e eu creio que para vocês também, mas se tiver dúvida quanto a isso, basta sinalizar, de que desenvolver pessoas é bom para o colaborador, mas também é bom para a organização. Até porque se não fosse bom para a organização, não teria por que a organização desenvolver pessoas, se ela também não tivesse alguma vantagem. Se isso não implicasse, se isso não direcionasse para o seu crescimento, para melhores resultados, para aumento de faturamento, entre tantos outros pontos positivos. Tá bom? Até aqui, tranquilo? Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Eu vou deixar alguns segundos abertos para ver se algum de vocês se pronuncia. Tranquilo. Beleza. Alguém? Então vamos lá. Não, prof, bem explicado. Obrigado. Se vocês pegarem aí um dos papas hoje da administração, ao menos do ponto de vista de material, de palestras, de ensinamentos, eu estou falando aí do Chiavenato. Né? Já disse para vocês que Chiavenato já está numa certa idade, mas ainda muito lúcido, ainda trabalhando muito e produzindo muito, ainda é uma referência na área. O Chiavenato vai dizer o seguinte: empresas são compostas por pessoas, porém, nem todas têm seus talentos potencializados. E quando eu falo em potencializar talento, e o Chiavenato, na verdade, está trazendo isso para nós, ele está dizendo que potencializar talento, olhem para o slide, é agregar valor para si, ou seja, para o colaborador, agregar valor para a organização, mas também agregar valor para os stakeholders, ok? Então, o Chiavenato entende como desenvolver pessoas, ou seja, potencializar talentos, como tendo aí um triplo benefício, como tendo aí uma tríade, né? Ou seja, 3 áreas que naturalmente vão se desenvolver se você potencializa talentos. Agrega valor para o colaborador, agrega valor para a organização, e tem um terceiro fator que a maioria de nós não percebe muito, mas que também é fundamental. Agrega valor para os stakeholders. E eu acho que vocês já sabem o que são os stakeholders, né? Stakeholders são todas aquelas pessoas e organizações que estão ao redor da sua organização, da sua empresa. Então, são os fornecedores, são os compradores, podem ser os consumidores, todos esses são chamados aí de stakeholders. Ou seja, todos aqueles que estão ao redor, que estão dialogando, que estão negociando, que estão comprando, que estão vendendo
para a sua organização. Naturalmente, quanto mais talentos potencializados, melhores os resultados, melhores os processos são executados. É bom para você, é bom para a organização e também será bom para todos aqueles que estão ao redor da organização, negociando, conversando, dialogando, comprando, vendendo e assim por diante. Então, lembrem dessa expressão do Chiavenato, que ela é interessante. Empresas são compostas por pessoas, porém, nem todas têm os seus talentos potencializados. E vai na fala do Abílio Diniz, que eu quero que vocês assistam o vídeo daqui a pouco, que eu vou deixar o link para vocês. O Abílio Diniz vai dizer isso. Pessoas são importantes, mas elas precisam ser potencializadas e elas precisam dar o melhor de si, mas tanto do ponto de vista de atitude, como também de competências e habilidades, para que, de fato, nós tenhamos desenvolvimento, tanto das pessoas, como das organizações, como também de toda a rede, de toda a cadeia, de todo o ciclo de stakeholders. Importante vocês lembrarem, tá? Não basta também só desenvolver pessoas. É necessário que haja, e aí a palavra-chave, grifem, como eu brinco com vocês, como diria o povo, façam um asterístico na palavra integração. É importante desenvolver individualmente talentos, sem dúvida, mas é importante também fazer com que esses talentos eles se integrem. Então, não adiantaria muita coisa desenvolver individualmente talentos se depois não houver integração entre esses talentos, ou seja, integração entre essas pessoas. Se você desenvolve individualmente, mas não tem integração, você tem muitos talentos, mas você provavelmente terá muitos problemas interpessoais. Você terá muitos problemas de clima organizacional. Você terá muitos problemas de convívio entre esses talentos. E muitas vezes a falta de convívio harmônico, a falta de convívio em grupo, destrói uma organização. Isso se aplica tanto para uma sala de aula, isso se aplica para um grupo de professores da faculdade, isso se aplica para uma organização, para uma pequena empresa, para uma média empresa, até as mega empresas, as grandes empresas que atuam no mercado. Então, é importante desenvolver talentos, as multinacionais, né, as grandes empresas. É importante desenvolver talentos, mas é importante também que esses talentos eles consigam se integrar, eles consigam dialogar, eles consigam conversar. E, naturalmente, que a organização ela também precisa fornecer um contexto propício para isso. Por vezes, desenvolve o talento individualmente, esses talentos eles querem se integrar, mas se a organização também não fornecer um contexto propício, isso não vai acontecer da maneira desejada. E quando eu falo no contexto propício, eu estou falando em orientação, em apoio, em liberdade de trabalho, em autonomia para executar as ações. E todas essas palavras, né, que têm muito significado, como orientação, apoio, liberdade, autonomia, é a própria organização que deve propiciar. Né? Na medida em que ela propicia, aí sim, aí a gente passa a bola para que os talentos consigam se integrar dentro de um contexto que já é propício, e aí as coisas começam a funcionar. É como a engrenagem. Né? Se um dos dentes da engrenagem quebra, naturalmente essa engrenagem vai ficar emperrada e ela não vai conseguir fazer o movimento que deveria fazer. Então, desenvolver pessoas é importante, mas não é só isso. Eu preciso pensar de maneira holística, ou seja, eu preciso pensar de maneira panorâmica. Eu desenvolvo pessoas individualmente, desenvolvo talentos individualmente, porém, eu integro esses talentos e a melhor maneira de integrar é criando um clima propício, é criando um contexto propício. Né? E aí é uma relação recíproca entre organização e colaboradores, colaboradores e organização. Quando esse diálogo, quando essa sincronia acontece, vocês podem ter certeza que é muito mais... A probabilidade de acontecer um ambiente propício é muito maior, tá? Bom, aí é claro, existem alguns exemplos de programas de desenvolvimento. Né? Vocês viram os treinamentos eles também são programas de desenvolvimento, mas os treinamentos também não é a única forma de desenvolver talento. Existem outros programas que são interessantes. Né? O livro de vocês traz 4 programas, que são os programas hoje mais comuns, mais usuais nas organizações. Os estagiários, os trainees e o desenvolvimento também por meio do coaching e do mentoring. Então, são esses 4 programas que eu vou aqui detalhar brevemente com vocês,
para vocês verem que existem também outros programas de desenvolvimento que não dependam só do treinamento, né? O treinamento é uma das ferramentas, o treinamento é uma das possibilidades de desenvolvimento, que não deve ser desprezado, mas que deve ser trabalhado junto com outros programas de desenvolvimento. Quando os talentos estão na graduação, aí o mais conhecido de todos eles, e eu tenho certeza que vocês também já conhecem, são os estágios. O que é o estágio? Estágio é pegar os acadêmicos que estão na graduação, que estão em formação, né, informação científica, informação técnica, e colocá-los para trabalhar dentro de organizações, tanto do setor público quanto do setor privado. Isso é estágio, né? Ele vai começar a se ambientar com o ambiente... Aí foi mal, ambientar com o ambiente, desculpa. Ele vai começar a se ambientar com aquele espaço, ele vai começar a observar outras relações que fogem das relações de sala de aula, ele vai começar a ter contato com a prática, e a partir desse momento você vai estar desenvolvendo, você pode ou poderá estar desenvolvendo outros talentos, aprimorando, potencializando os talentos que aquele acadêmico na faculdade já demonstra. Vou dar um exemplo no caso do direito. No caso do direito, muita gente descobre se quer ser advogado ou não durante o estágio. Porque o que a gente ensina para os acadêmicos no direito, na teoria, não é que seja diferente, mas é uma outra realidade do que eles veem na prática. E quando eles vão para o estágio, que eles lidam com as pessoas e eles veem que os problemas reais, não são teóricos, ou seja, que os problemas são concretos, ali eles descobrem se é isso que eles querem ou não. Mesma coisa com o professor de História, que é onde eu dou aula na UNEB, no colegiado de História. Muitos alunos vão descobrir ou vão ter uma visão mais clara se querem ser professores ou não no estágio. E de qual ciclo, né? Se do ensino fundamental, se do ensino médio, se da faculdade, enfim, eu quero ser professor, mas de qual ciclo, né? Qual faixa etária, qual público eu me identifico mais? Então, dentro da graduação, os estágios, eles são aí um desses programas de desenvolvimento. Lógico que tem que haver uma integração entre a universidade ou a faculdade e a empresa, a organização que admite, que contrata os estagiários. Quanto maior o diálogo, quanto maior a integração, mais bem feita, né, melhor é potencializado o desenvolvimento. E o estágio hoje, durante a graduação, continua sendo hoje o maior programa de desenvolvimento, os programas mais conhecidos de desenvolvimento. Quando esse acadêmico ele deixa de ser acadêmico, ou seja, quando ele sai da universidade, quando ele sai da faculdade e ele já está formado no sentido acadêmico, ele pode se tornar um trainee dentro das organizações. Então, quem é o trainee? Trainee é o profissional em começo de carreira. É o cara recém-formado. Ele vai ocupar, e várias empresas, várias organizações já há alguns anos têm essa função, esse cargo chamado trainee. Ele vai ser potencializado. Ele não é mais acadêmico, ele não é mais um estagiário, mas ele ainda não é um profissional com experiência no mercado. Então, ele é o cara recém-formado, no início de carreira, e o trainee, a maioria das organizações tem um cronograma para os trainees, ou seja, tem um núcleo de desenvolvimento para trainees, né? Ele tem passo a passo quais são as tarefas, quais são as funções que ele vai fazendo ao longo do mês, ao longo do semestre, ao longo do ano. Normalmente o trainee dura aí de 1 ano a 2 anos, não tem uma regra, mas boa parte das organizações colocam esses recém-formados como trainee por volta de 1 ano a 2 anos, e ao longo desses 2 anos ele vai executando tarefas progressivamente, né? Ora ele vai para um setor, depois ele vai para outro, aos poucos ele vai assumindo tarefas, ações, atividades cada vez mais complexas, porque ele já não é mais um estagiário, mas ele ainda não é também um profissional já com alguma experiência na área. Então ele ainda está no meio termo, né? Ele não é mais estagiário, mas ele também já não é um profissional que a gente ainda não é um profissional que a gente chame de um profissional experiente. Então o trainee é um programa específico para recém-formados e as empresas também já adotam, muitas do Brasil já adotam esse programa de desenvolvimento chamado trainee, com atividades, com metas, e se ele vai cumprindo as metas, as atividades vão mudando, existe todo um planejamento para que de 1 a 2 anos ele deixe de ser trainee e aí sim ele ocupe uma função dentro da organização como um profissional já considerado em fase de já tendo aí alguma experiência no mercado de trabalho. Para aqueles profissionais que já têm uma experiência um pouco maior, existe no ambiente organizacional o coaching,
e existe também no ambiente organizacional o mentoring. E aí eu resumi aqui para vocês os dois, porque eles são muito próximos, mas tem algumas diferenças. O coaching consiste em um fluxo contínuo de feedback, instruções, comentários, sugestões do gerente ou de uma pessoa capacitada para exercer esse papel, fornecidos para um determinado funcionário, do mesmo modo que um técnico de futebol se comporta perante os seus jogadores. Então, no caso do coach, a organização identificou que aquele cara que era trainee e ele não é mais trainee, que ele tem talento, que ele conseguiu se desenvolver bem como estagiário, que ele conseguiu se desenvolver bem como trainee, e que ele tem futuro. Ou seja, a organização quer desenvolver ele. A organização cria para ele um plano de desenvolvimento, um plano de potencializar o seu talento, para que lá na frente ele possa ocupar um cargo de gestão, um cargo de gerência, um cargo de presidência, enfim, um cargo administrativo, um cargo técnico de decisão dentro da organização. O que a organização pode fazer? Pega um gerente, ou pega alguém mais experiente, pega alguém que já ocupa um desses cargos, e coloca essa pessoa como coaching. Ou seja, se vocês traduzirem do inglês para o português, coaching é exatamente técnico, né? Então, do mesmo jeito que um técnico de futebol orienta os seus jogadores com dicas, sugestões, ideias, instruções, esse coaching vai orientar aquele profissional que a organização já observou que há talento nele, ou seja, que tem um talento que pode ser potencializado, que ela deseja que seja potencializado. A organização coloca alguém para ficar junto com ele. Entendam, o coach não é alguém chato, né? O coach não é alguém pegajoso necessariamente. O coaching é alguém que vai acompanhar. E nesse acompanhamento vai dar instruções, comentários, sugestões, para que haja um programa de desenvolvimento, para que haja um desenvolvimento mais rápido daquele colaborador que está sendo orientado pelo coach. Tá? Então, coaching é isso. Já o mentoring é mais do que agir fornecendo feedback. O mentoring, que seria aí traduzindo um mentor, o mentor aconselhará profissionalmente os funcionários que estão nas fases iniciais das suas carreiras, compartilhando conhecimento e experiência para que os mais jovens aprendam e seja colocado em prática no seu próprio ambiente de trabalho. Então, qual é a diferença? O coaching, ele só vai dar instruções e comentários. O mentor, ele vai ter uma atuação mais próxima do que o coaching, e ele vai passar para aquelas pessoas que estão ao seu redor experiências pessoais, experiências profissionais, vai ter um acompanhamento mais próximo, ou seja, vai ter aí uma relação muito mais próxima do mentor com aquela pessoa que está sendo orientada do que no caso do coach. Então, quando a organização ela aposta muito em alguém, ela utiliza o programa de desenvolvimento que nós chamamos de mentor. Então, quando ela aposta muito, quando ela vê muito talento, quando ela olha para o colaborador e diz, não, aqui eu vejo muito potencial. Em vez de utilizar o coach, vai utilizar o mentor, que é mais profundo, que é mais pontual, o acompanhamento é mais próximo. Não são só sugestões. Há uma convivência maior entre o mentor e aquele que está sendo orientado. No caso do coaching, como eu disse para vocês, são instruções, são comentários, são sugestões, mas não há, a princípio, uma relação tão próxima entre o técnico, entre aspas, o técnico, e aquele que está sendo treinado pelo técnico. Então, o livro traz esses 4 programas, mas lembrando para vocês que existem outros, né? Os mais conhecidos hoje, de fato, o estágio na graduação, o trainee, quando o cara sai da graduação e está no início de carreira, e aí depois o coaching e o mentoring. Tá? Pode ser utilizado o coaching e mentoring junto com o trainee, não há nada que impeça. Mas normalmente, depois que o profissional ele deixa de ser trainee, aí ele pode ir para o coaching ou para o mentoring. Aí vai depender muito de como a organização direciona a construção da carreira daquele, dentro da organização, como é que direciona a construção da carreira daquele colaborador. Então, existem esses 4 programas, lembrando que existem outros, não tem um número mínimo e máximo, mas esses hoje são aqueles, de fato, mais conhecidos dentro das organizações. Sobre esses 4 programas, tranquilo? Tranquilo, professor, bem explicado. Então, vamos lá. Existem, como eu disse para vocês, outros programas de desenvolvimento. Né? Não são só treinamentos, estágios, trainees, coaching ou mentoring. Aí eu trouxe aqui para vocês outras possibilidades.
participação em palestras, participação em seminários, participação em congressos, cuja temática esteja relacionada com a atualização profissional do colaborador, né? Isso é uma questão meio óbvia para todos nós, né? Se eu quero desenvolver o talento de... Vou dar um exemplo aqui. Se eu quero desenvolver no meu colaborador A o talento dele de gestão, eu vou colocar ele para assistir palestras de gestão. Eu vou inscrever ele em seminários para que ele possa aprender a gerir. Eu vou colocar ele dentro de um congresso para que ele possa para que ele possa conviver com outras pessoas que já ocupem ou que possam ocupar cargos de gestão. Se eu quero que ele seja um gestor, eu não vou colocar ele num evento que não tem nada a ver com a área que eu desejo desenvolver. Então, há uma relação aí direta entre a palestra, o seminário e o congresso, com a atualização profissional, ou seja, com o desenvolvimento profissional, com as competências, habilidades e atitudes que eu desejo desenvolver naquele colaborador, beleza? Então, participar de palestras, seminários e congressos é sempre importante. Não só para quem eu desejo desenvolver, mas inclusive para aqueles que já ocupam cargos de decisão, inclusive para aqueles que já ocupam cargos de direção, né? O aperfeiçoamento profissional, ele é importante para todos nós, né? Por isso que vira e mexe, a gente está indo em palestras, a gente está indo em seminários, a gente vai em congressos. No caso dos congressos, é muito mais para trocar experiência, né? Tem muita mesa redonda, tem muito encontro no corredor, no coffee break, e aí você vai conversando com outras pessoas que estão na tua área de trabalho, que estão na tua área de atuação, e você vai trocando experiência, você vai trocando feedback. No caso de palestras e seminários, é mais uma relação mesmo de ensino-aprendizagem, de atualizar os seus conhecimentos, de buscar algo novo, ou seja, de aperfeiçoamento, tá? Outra possibilidade, educação continuada consiste em submeter o colaborador a cursos de aperfeiçoamento relacionados às atividades que ele desempenha. Educação continuada, aí são cursos mais extensos, são cursos mais aprofundados. Palestra e seminário é algo mais pontual, é algo mais específico. Eu vou lá, assisto uma palestra de 1h30, 2 horas e vou embora. Assisto aí um seminário pode até ser um seminário pela manhã e um seminário à tarde, ou seja, a formatação do seminário pode ser em um turno, 2 turnos, mas é algo pontual. Fui lá, assisti, fui embora. No caso da educação continuada, o nome já diz, né? Educação continuada. Ou seja, existe aquela ideia, né? Dentro da educação continuada, qual é o objetivo? Que os cursos que eu faço, ou seja, os cursos que eu me inscrevo, me cadastro, eles são cursos contínuos, né? Um dura 3 meses, depois eu vou lá e faço outro de mais 3 meses. Um dura 1 ano, depois eu vou lá e faço outro de mais 1 ano. Isso é o que a gente está chamando de educação continuada. Então, são cursos mais de médio a longo prazo, são cursos contínuos, ou seja, eu saio de um, depois eu vou fazer outro, todos eles com o intuito de aperfeiçoamento. Então, por exemplo, uma pós-graduação não deixa de ser uma educação continuada, né? Eu tenho graduação na área tal, eu já tenho 3, 4 pós-graduações, mas eu vou lá e vou fazer a 5ª. Depois eu vou lá e faço a 6ª. Não deixa de ser uma educação continuada, tá? Como mini-cursos também são entende-se como educação continuada. Cursos, em geral, também são considerados como educação continuada. Aí pouco importa se ele é diário, se ele é semanal, se ele é quinzenal, se ele será mensal. O que difere a educação continuada de palestras e seminários? A profundidade e a duração. Palestras e seminários são algo mais direcionado, específico. Educação continuada é algo mais permanente, é algo mais longo, é algo mais profundo, tá bom? E existem ainda outras, né? Dentro das organizações, nós temos o Job Rotation, ou rotação de cargos. É uma estratégia que transfere um funcionário de um cargo para o outro, geralmente em um setor diferente do seu, ampliando a sua visão sobre as operações, os setores e os processos da empresa. Então, existem aí cargos específicos, em que a empresa já, dentro da sua organização, dentro do seu planejamento, escolhe quais serão esses cargos, e a cada semestre, a cada 1 ano, a cada 2 anos, aí a empresa, a organização é que vai dizer como será feita essa rotação e o tempo de rotação. Eu pego alguns funcionários e vou trocando eles de cargo para que eles consigam entender o processo da empresa de maneira macro, de maneira panorâmica, de maneira holística, né? Porque quando eu saio de um setor e eu vou para outro, eu passo a ter uma outra visão.
Quando eu saio desse setor e vou para outro setor, eu passo a ter outra visão. E assim sucessivamente. Então, algumas empresas escolhem alguns setores e alguns cargos dentro desses setores para fazer rotação. Então, quando eu tiro um colaborador e em 2 anos ele passou por 3, 4 cargos diferentes, ele consegue ter uma visão muito mais ampla e muito mais complexa, muito mais profunda de como funciona a organização. Porque quando eu fico só no meu cargo, eu fico focado naquilo ali. Lógico que eu consigo entender o funcionamento, mas o meu cargo é aquele ali. Agora, quando eu começo a ter uma rotação de cargos, eu consigo ter uma visão muito mais ampla e uma visão muito mais diversa do funcionamento dos processos de uma organização. Então, existem organizações que fazem o job rotation, tá bom? Treinamentos comportamentais com o objetivo de promover o empreendedorismo, o autodesenvolvimento, o autoconhecimento, entre outras áreas, né? Treinamentos comportamentais são treinamentos feitos para que o colaborador se autopotencialize, para que ele saiba fazer autocrítica, para que ele saiba se criticar, mas também para que ele saiba se elogiar, para que ele consiga identificar os seus pontos positivos e os seus pontos negativos, tá? Para que ele consiga ter uma visão muito mais aprofundada dele mesmo e de que maneira ele pode melhorar o convívio dele com os seus colegas, onde ele pode se desenvolver mais, onde ele pode se doar mais, que ele não está se doando. Então, esses são os que nós chamamos aí de treinamentos comportamentais, que podem ser com psicólogos, podem ser com profissionais da área, que podem ser, enfim, com equipe multidisciplinar. Aí tem diferentes maneiras de se fazer esses treinamentos comportamentais. E oficinas para treinos de habilidades específicas, né? Oficina é tipo um mini curso, uma oficina de 4 horas, uma oficina de 8 horas, uma oficina de 16 horas. E dentro da oficina, o treino é específico. Então, qual é a habilidade específica que eu quero desenvolver? Né? Qual é o foco? Qual é a competência específica? Qual é a habilidade específica? Qual é a atitude específica? Então, uma oficina de 8 horas em... deixa eu chutar aqui, pegar uma área esporádica. Uma oficina de 8 horas em planejamento, em plano de negócios. Uma oficina de 12 horas para aprender a consertar uma máquina específica, um equipamento específico. Uma oficina de 10 horas para comportamentos pessoais, interpessoalidade. Então, existem também as oficinas. Oficinas normalmente são de curto prazo, 4 horas, 6 horas, 8 horas, 10 horas, 12 horas. Não tem também o mínimo e o máximo, mas o foco de uma oficina é que ela seja de curto prazo, ela seja rápida e ela não seja muito abrangente, ou seja, normalmente oficinas, assim, elas se parecem muito com palestras e seminários e congressos. É algo mais focado e é algo em que você desenvolve no seu colaborador habilidades específicas. Então, existem aí, como eu disse para vocês, várias possibilidades possíveis de vocês conseguirem potencializar, desenvolver pessoas, tá bom? Que mais? Deixa eu ver. Bom, aí eu já vou para um tópico. Deixa eu ver em que slide eu tô, para saber se eu dou um intervalo para vocês agora, rapidinho, ou se eu já vou direto e termino com vocês. Espera aí. Eu tô no slide número 10, faltam 6 slides. Me digam aí, vocês querem um intervalinho rápido de 5 minutos só para dar uma respirada ou eu posso ir direto e terminar? Podem se pronunciar. Pode ser direto, professor. O Juan está dizendo que pode ser Direto direto. vai ter que horas? O direto, eu acho que mais uns 15 minutos eu consigo terminar. Ah, então vai direto, pronto. Pode Pode direto? ser Então, direto. bora. Beleza. Então, vamos lá. Fechou. Deixa eu botar aqui, compartilhar os slides de novo para vocês poderem enxergar. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui na tela cheia para eu ir para os últimos slides. Então, essas daí, algumas das possibilidades de desenvolvimento são essas que eu citei para vocês, lembrando que ainda existem outras também, tá? É uma infinidade, ou seja, não há um limite de estratégias de desenvolvimento. Estratégias novas de desenvolvimento surgem a todo momento, tá? Essas são algumas, já são bem tradicionais. A rotação de cargos é algo mais moderno, mas, por exemplo, seminário, oficina, minicurso, já são estratégias bem utilizadas já há um bom tempo dentro do mundo das organizações. Interação entre desenvolvimento de pessoas e o processo de gestão de carreira. Eu comecei falando disso e eu vou terminar falando disso. Tá? Desenvolvimento de pessoas, e vocês já sabem, qual é o objetivo do desenvolvimento de pessoas?
É formar e reter talentos. Não adianta também eu formar os talentos, não adianta eu construir os talentos, e daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, eles vão embora para outras organizações. Para a nossa organização é ruim, e para as outras organizações é excelente, porque você já vem com a outra organização que contrata este talento, ela já recebe um talento potencializado. Lógico que sempre se pode potencializar mais. Mas observe o seguinte, quem teve todo o gasto não, né, investimento, mas quem fez todo o investimento de potencializar o talento vai ficar sem ele. Então, desenvolver pessoas significa formar os talentos, potencializar as pessoas, mas também significa reter esses talentos, ou seja, fazer com que esses talentos permaneçam de médio a longo prazo dentro da organização que os desenvolveu. Então, desenvolvimento de pessoas, o foco é esse. Gestão de carreiras, que é o segundo aqui que eu me refiro no slide, traça um caminho a ser percorrido e ocupado por esses talentos na hierarquia da organização. Né? Isso é gestão de carreiras. Eu mostro para esse talento, como eu disse para vocês lá no início da aula de hoje, onde ele está, qual é o caminho que ele tem que fazer para chegar onde ele almeja. Então, hoje eu sou vendedor. Amanhã você pode ser gerente. Depois você pode ser um superintendente. Depois você pode ser o diretor. Então, eu mostro para essa pessoa, eu mostro para esse colaborador a gestão de carreiras. Onde você está, até onde você pode chegar e como você faz para chegar aonde você deseja. Observem o seguinte, e eu falei isso para vocês também no início. Se a organização não tem gestão de carreiras, a chance desse colaborador se desmotivar é alta. E se ele se desmotivar e receber uma proposta melhor, ele vai embora. Ele vai para outra organização que ofereceu para ele uma gestão de carreiras mais atrativa. Uma gestão de carreiras, um plano de carreira mais motivador para o que ele deseja. Se isso acontece, vai cair no primeiro problema. Eu formei o talento, mas eu não consegui, olha o cursor aqui do notebook, no slide, eu não consegui reter, eu não consegui segurar o talento dentro da organização. É por isso a importância de desenvolvimento de pessoas e gestão de carreiras, porque dentro da gestão de carreiras tem um plano de carreira, tá? Então é importante que o desenvolvimento de pessoas e a gestão de carreiras, elas caminhem juntas, porque eu vou formar o talento, e se eu mostrar para ele um plano de carreira interessante que o motive, eu vou conseguir reter esse talento. Aí seria extremamente ruim para a organização, em 4 anos, 5 anos, desenvolver um talento e depois disso perder esse talento. Né? Não vou dizer que foi tempo perdido para o colaborador, mas para a organização, esse talento não vai ter aí uma perspectiva de médio a longo prazo, tá bom? Então, essa é a importância da interação entre desenvolvimento de pessoas e o processo de gestão de carreiras. Eu trouxe aqui esse conceito também está no livro de vocês, é um conceito do que é carreira. Né? A gente fala muito isso. Minha carreira profissional, minha carreira profissional, minha carreira profissional. O que é carreira? Carreira é um caminho a ser seguido profissionalmente, lembrando que não é possível formar uma carreira em pouco espaço de tempo. Ao contrário, a gestão da carreira é um processo longo e, portanto, é impreterivelmente necessária a elaboração de um planejamento prévio, que definirá quais passos deverão ser dados pelo profissional e descreverá quais as metas que serão atingidas ao longo do período da execução do plano. Então, carreira é algo que demora alguns anos. É por isso que o nome é carreira. Né? Ninguém, a não ser que seja uma exceção muito grande, a não ser que seja um talento muito fora da curva, ninguém começa aqui embaixo e de repente chega lá no auge, chega lá no ápice da carreira. Então, carreira é um processo de longo prazo e que necessariamente deve ter um planejamento prévio. Né? Eu preciso saber onde eu quero chegar, mas eu também preciso de um caminho, eu preciso de uma metodologia, ou seja, eu preciso saber como eu vou chegar. Então, o conceito de carreira, esse conceito eu repito, está no livro de vocês, carreira, algo a longo prazo, em que eu tenho um planejamento e que as metas precisam ser atingidas ao longo da execução para que eu consiga chegar onde eu desejo. Esse é o conceito de carreira. Como eu disse também para vocês no início, a organização competitiva e moderna, ela alinha as suas necessidades de pessoal com as pretensões dos colaboradores interessados na ascensão profissional. O que eu estou querendo aqui apontar para vocês? A organização, ela vai criar
o desenvolvimento de pessoas e uma gestão de carreiras que seja boa para ela, mas também que seja boa para os colaboradores. Uma organização moderna, ela ouve os colaboradores. É por isso que a gente mudou o termo. Antigamente era trabalhador, hoje é colaborador. Trabalhador dá uma ideia de hierarquia. Colaborador dá uma ideia de coordenação, dá uma ideia de diálogo. Se eu estou dizendo que fulano é meu colaborador, eu preciso ouvi-lo. E eu preciso entender o que ele deseja. Eu crio uma gestão de carreira que é bom para a organização, mas eu crio uma gestão que também será boa para o interesse do colaborador. Porque vocês também devem levar em conta o seguinte, nem todo mundo quer ser diretor, nem todo mundo quer ser presidente, nem todo mundo quer ser um superintendente. Alguns querem ficar na sua área específica, como vendas, por exemplo. Ele quer chegar no topo do setor de vendas, o gerente de vendas, ou um superintendente de vendas. Mas ele talvez não queira ocupar um cargo de coordenação administrativa, de gestão administrativa. Eu só vou descobrir isso se eu ouvir o colaborador. E eu crio uma gestão de carreiras flexível, em que eu consigo conciliar o que a organização deseja com as necessidades e os interesses profissionais, eu não estou falando pessoais, com as necessidades e os interesses profissionais dos meus colaboradores. Quanto mais eu consigo acertar essa relação, maior é o engajamento, maior é a motivação, mais rápida é a ascensão e melhor são os resultados, tá bom? E aí, complementando a ideia, ao identificar esses colaboradores, passo então a desenvolvê-los e aperfeiçoá-los, apresentando as oportunidades e os caminhos a serem seguidos, disponibilizando informações para que os próprios colaboradores elaborem os seus planos de carreira. Plano de carreira não precisa ser algo fixo, plano de carreira não precisa ser algo engessado. Lógico, os cargos, eles são fixos, né? Lógico que se pode criar, extinguir cargos, mas existe um organograma de cargos. Agora, o plano de carreira dos colaboradores, ele pode ser flexível. Fulano, Beltrano, vem cá. Qual é o seu desejo dentro da organização? Porque você também pode ter um colaborador que diga para você, não, eu gosto de ser vendedor, eu quero ficar aqui e para mim tá bom. Não é, em tese, o caminho adequado, mas se ele está motivado, se é o sonho dele, se é o desejo dele, se é o interesse dele, cabe à organização também respeitar. Como você também pode pegar um colaborador que diga, não, hoje eu sou vendedor, mas o meu sonho é ser diretor. Para esse, cria-se um plano de carreira para que ele consiga, passo a passo, chegar onde ele deseja. Se ele render o suficiente, se ele for dedicado, se as competências, as habilidades e as atitudes forem desenvolvidas, enfim, também depende aí do desenvolvimento de cada um dos seus colaboradores. Então, entendam, os cargos dentro da empresa, eles são fixos. Agora, os planos de carreira, eles podem ser flexibilizados, desde que a organização tenha a inteligência e tenha a sensibilidade de ouvir as necessidades dos seus colaboradores. Até aqui tudo bem? Ou alguém tem alguma pergunta? Se alguém tiver, pode abrir o microfone e fazê-lo. Então Não, vamos lá. tudo esclarecido. Beleza. Existe aí um plano de carreira horizontal e um plano de carreira vertical. Qual é a diferença? O próprio nome já diz, né? Olhem para a minha mão. Horizontal, ou seja, dentro da mesma linha. Vertical, eu estou aqui embaixo e eu subo. Um plano de carreira horizontal é onde existem distinções de níveis dentro de um mesmo cargo. Eu não vou ter mudança de cargo, mas dentro desse cargo eu posso passar por níveis diferentes. Exemplo, analista júnior, analista sênior e analista pleno. Lógico que as funções são diferentes, mas dentro do mesmo cargo. E a remuneração também é diferente. Um analista júnior ganha menos do que um analista sênior. Um analista sênior ganha menos do que um analista pleno. Mas entendam, seja o júnior, seja o sênior, seja o pleno, todos estão no mesmo cargo, o cargo de analista. Repito, lógico que dentro desses níveis, as atividades elas podem mudar, algumas das atividades são diferentes, mas eles estão dentro do mesmo cargo, é por isso que é horizontal. Vou dar um exemplo pessoal. Na UNEB, existe um plano de carreira. O professor que tem mestrado, ele se chama professor assistente. Um professor que tem doutorado, ele se chama de professor adjunto. Agora, dentro dos professores que têm mestrado, existe assistente A e assistente B.
Então, se eu progredir aí de maneira horizontal, eu passo de assistente A para assistente B. Nesse caso da UNEB, não mudam as atividades, mas aumenta a remuneração. Tá? Esse é o plano de carreira horizontal. Dentro do mesmo cargo, eu crio diferentes níveis. Plano de carreira vertical, ou seja, de cima para baixo, de baixo para cima, ocorre quando há um crescimento hierárquico, passando de um cargo a outro. Tá? Ou seja, hoje eu sou vendedor, amanhã eu sou gerente, depois de amanhã eu sou diretor. É um plano de carreira vertical, ou seja, eu vou subindo dentro da hierarquia de cargos da empresa, dentro da hierarquia de cargos da organização. Então, hoje eu sou vendedor, amanhã eu sou analista, depois eu sou superintendente, depois eu sou presidente. Plano de carreira vertical. No caso da UNEB, eu entrei na UNEB como professor assistente, porque na época eu tinha mestrado. Terminei o doutorado, de assistente eu fui para adjunto. Depois de adjunto, eu posso ser o que eles chamam de professor pleno. Então, eu vou subindo verticalmente. Aumenta-se ainda mais o salário na medida em que eu vou ocupando novos cargos dentro da estrutura da organização. Tá? Então, existe plano de carreira horizontal e existe plano de carreira vertical. Plano de carreira horizontal. Dentro do mesmo cargo, eu ocupo diferentes níveis. Plano de carreira vertical, eu ocupo diferentes cargos dentro da hierarquia. A ideia é que eu vou subindo degrau a degrau, ocupando cargos cada vez mais importantes, cargos cada vez mais estratégicos, cargos cada vez mais decisivos do ponto de vista de poder de decisão dentro de uma organização. Existe o que nós chamamos hoje, eu comentei com vocês alguns minutos atrás, nem todo mundo quer ocupar cargos administrativos. Nem todo mundo deseja ocupar cargos de poder. Nem todo mundo deseja ocupar cargos de decisão. Pensando nisso, algumas empresas, algumas organizações mais modernas, elas têm criado um plano de carreira, elas têm criado aí elas têm criado dentro do seu organograma dos cargos um plano de carreira chamado carreira em Y. Olhem para o cursor aqui do slide. Até um determinado momento, você vai crescer verticalmente, seguindo passo a passo. Tá? Vendedor, caixa, vendedor, gerente. Então, dentro aqui do início do Y, eu vou subindo degrau a degrau. Quando eu cheguei aqui no meio, a empresa fornece para aquele colaborador duas possibilidades. Porque o Y, se vocês olharem aqui para a minha mão, o Y ele bifurca, ele faz isso aqui, ó. Ele vem reto, ele vem unido e lá no meio ele abre. Então, o que é um plano de carreira em Y? Eu autorizo, eu deixo com que o colaborador que já chegou aqui no meio, que ele escolha se ele quer ir para este lado ou para aquele lado do plano de carreira da organização. Se ele escolhe um lado, ele pode ser analista técnico, assessor técnico, conselheiro técnico. Se ele escolhe o outro lado, ele pode ser diretor, superintendente, presidente. Observem, aqui onde eu estou com a seta, são cargos administrativos de gestão, de decisão. Aqui são cargos tão importantes quanto os outros, mas olha aqui, são cargos técnicos. Analista técnico de vendas, assessor técnico de vendas, conselheiro técnico de vendas, ele vai crescer, ele vai progredir na carreira, tanto aqui do meu lado esquerdo, quanto aqui do meu lado direito. Só que observe que quando eu falo em carreira Y, há essa bifurcação. Quando eu chego dentro do plano de carreira da empresa, num determinado ponto, a empresa me diz, olha, você vai querer ficar na sua área técnica ou você vai querer ir para os cargos de gestão administrativa, de decisão. E deixa com que cada colaborador escolha o que for melhor. Como eu disse para vocês, os cargos são fixos, os planos de carreira são flexíveis. Então é melhor do que você impor para ele degrau por degrau. Pode ser que ele era um excelente analista técnico, mas seja um péssimo superintendente. E não é por falta de competência nem de habilidade, mas é por falta de motivação. Ele deseja ficar na área técnica, ele não deseja ser presidente. Ele não deseja ser superintendente. O que vocês precisam lembrar? Os seres humanos, uns são diferentes dos outros.
Nós temos sonhos diferentes, desejos diferentes, aptidões diferentes e assim por diante. Se eu perguntar para vocês, quantos de vocês topariam ser político? Eu topei, vocês podem não topar. Vocês podem me perguntar, quantos de vocês desejariam ser diretores? Alguns dirão que sim, outros dirão que não. O sonho do meu pai é que eu fosse juiz de direito. É o sonho de milhões de brasileiros, mas não é o meu. Então nós temos desejos diferentes, planos diferentes, sonhos diferentes. E uma carreira em Y é melhor do que uma carreira em I, porque a carreira em I é isso aqui, né? Só te dou uma escolha, ó, você vai degrau por degrau. Mas será que isso é bom para o colaborador? Será que um plano de carreira em I motiva o colaborador? Porque se não motivar, além dele ter problemas dentro da organização, a organização não vai atingir os resultados que ela deseja. Agora, quando eu faço um plano de carreira em Y, eu deixo que ele escolha, depois que ele chegou, óbvio, num determinado nível, né? Aqui na boca da bifurcação, quando ele chegou na boca da bifurcação, ele escolhe se ele quer ir para os cargos técnicos de comando ou se ele quer ir para os cargos de gestão, cargos administrativos de gestão de comando. Isso é carreira em Y. E eu trouxe aí também um outro conceito, assim, trouxe um conceito de carreira em Y para além do que eu já expliquei. Carreira em Y alia e alinha a profunda experiência técnica de profissional com as demandas estratégicas da organização, pois o profissional especialista será, olha a palavra-chave, atraído, motivado pela possibilidade de crescimento hierárquico, sem abrir mão de continuar na sua área de atuação e da continuidade do seu aperfeiçoamento, pois ele conseguirá ter uma visão clara sobre como crescer na empresa, sem precisar se especializar em gestão ou trabalhos predominantes administrativos. Voltando lá no Y, se eu quero ir para um cargo de comando técnico, eu vou para cá. Se eu quero ir para um cargo de gestão administrativa, de poder de decisão, eu vou para cá. Ou seja, eu faço com que o meu colaborador se sinta atraído, se sinta motivado, se sinta engajado. Não tem nada pior do que você ocupar um cargo que você não gosta das funções. Você até pode fazer, mas não é a mesma coisa, o rendimento não vai ser o mesmo. Você provavelmente você logo vai estar desestimulado. Você vai trabalhar com aquela ideia de que, poxa, vou trabalhar de novo, mais um dia. Quando você faz o que você gosta, é diferente. Então, as organizações hoje que têm mais sensibilidade, as organizações de visão de gerência, de gerenciamento mais modernas, elas estão criando carreiras Y. Plano de carreira é flexível, os cargos não, mas o plano de carreira sim. Por que não ouvir o seu colaborador e adequar para o seu colaborador o que ele deseja para ele? Vai ser bom para ele e vai ser bom para a organização, fazendo com que a organização tenha uma competitividade, uma vantagem competitiva. Isso naturalmente vai desembocar nos resultados, no faturamento, na imagem, no ambiente, num clima organizacional bacana, numa satisfação, ou seja, eu vou conseguir desenvolver talentos e reter, segurar esses talentos. Não com força, não com ódio, não com medo, mas por prazer, por vontade de vestir a camisa daquela organização. Tudo bem? Tranquilo? Alguém ainda ficou com dúvida, quer fazer algum tipo de comentário? Vou deixar em aberto aí, caso alguém queira. Tranquilo, professor, bem explicado, dúvida nenhuma. Beleza, Liliane. Mais alguém? Tranquilo? Tô vendo a Esther, tô vendo os demais. Tá tudo tranquilo, então? Sim, sim. Sim? Então tá. Vamos fazer o seguinte. Eu vou encerrar por aqui hoje e repito para quem não acompanhou o começo da aula ao vivo. Eu vou colocar no grupo de vocês de WhatsApp, agora, daqui 5 minutos, um link do YouTube, uma palestra do Abílio Diniz, em que ele vai falar muito do que eu trabalhei com vocês na aula passada e na aula de hoje. Mais até na aula de hoje do que na aula passada. Se eu estivesse em sala de aula, eu passaria esse vídeo, eu falei desse vídeo para vocês na primeira aula. Então, eu quero que vocês assistam o vídeo. E para as atividades, eu sempre cobro tudo que eu passo para vocês. Então, assistam o vídeo, porque eu posso pedir isso em alguma atividade futura. Vocês não precisam assistir o vídeo, se vocês quiserem, agora. Mas eu preciso que até ao longo da próxima aula, na semana que vem,
vocês assistam o vídeo, tá? Então, eu trabalhei... Agora o YouTube tá travando, professor. Eu não entendi. Por causa da live da Marília. O YouTube tá travando por causa da live da Marília. Não tem problema, não. Vocês podem aí assistir. Eu vou só disponibilizar o link. Assim que eu conseguir disponibilizar o link para vocês, vou tentar fazer isso agora se eu conseguir. Assim que eu disponibilizar o link, vocês podem assistir. Vocês podem fazer isso hoje, como vocês podem fazer isso amanhã, sexta, sábado, domingo. Eu quero que vocês assistam, isso que é o importante. Como nós estamos na modalidade aí EAD e é mais flexível, eu passaria em sala de aula. Como eu não tenho essa possibilidade, eu vou deixar com que vocês assistam em casa no melhor momento para vocês. Mas peço que vocês assistam entre hoje até antes da próxima aula de quarta-feira que vem. Lembrando, repito, que eu cobro sempre tudo que eu passo para vocês, então assistam os vídeos para que lá numa atividade futura vocês saibam do que eu estou falando, do que eu estou pedindo na atividade, beleza? Desejo para vocês aí um bom restinho de quarta-feira, uma boa semana. Quem for assistir o vídeo, assista o vídeo agora, bom vídeo. Quem for assistir depois, bom vídeo depois. Quem for para a sofrência aí da Marília Mendonça, vá em paz para a sofrência da Marília Mendonça. E desejo para vocês... Partiu! Tô vendo que uma aí já vai para a sofrência da Marília Mendonça. Desejo para vocês, do fundo do coração, um abraço. Se cuidem, pelo amor de Deus, que o coronavírus está cada vez pegando mais gente. Tomem as medidas de prevenção, porque eu quero ver vocês o mais rápido possível, pessoalmente e com saúde, tá bom? Valeu, um abração para todos vocês e até a aula que vem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, prof.